Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre função exponencial, tá? Na última aula a gente falou sobre equação, inequação exponencial. Trabalhamos um pouquinho com função exponencial. Vamos dar continuidade na aula de hoje. Função exponencial é uma função f de R em R definida por f de x igual a elevado a x. Como eu falei na aula anterior, na função exponencial, a variável ela aparece no expoente da base. Aí eu tenho aqui f de x igual a elevado a x ou y igual a elevado a x. Por quê? Porque f de x é exatamente igual, ou seja, tem a mesma função de y. E, nesse caso aqui, atende às seguintes restrições. A base, ela obrigatoriamente ela tem que ser maior que zero e a base, ela tem que ser diferente de 1. Exemplos de função exponencial. F de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 1 quinto elevado a x, f de x igual a 0,5 elevado a x. Professora, como é que a gente trabalha com função exponencial? A gente atribui valores, e substitui na função, e aí depois a gente joga esses valores no gráfico. É assim que a gente trabalha. Função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Foi a definição que nós vimos no início. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Por exemplo, a base igual a menos 3 e o expoente igual a 1 meio. Como o conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, não existiria imagens da função para esse valor, tá? Então, por isso que na definição ela fala que vai ser sempre maior que zero e diferente de 1. Exemplos aí de funções exponenciais. F de x igual a 4 elevado a x, f de x igual a 0,1 elevado a x, f de x igual a 2/3 elevado a x. Gráfico da função exponencial. O gráfico desta função passa pelo ponto 0 em x e 1 em y, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo de x. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, portanto, a função terá sempre imagem positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, que é a imagem negativa, Abaixo, representamos o gráfico da função exponencial. Observe que ele tangencia o eixo das abscissas, porém, ele não corta aqui o eixo das abscissas, Função crescente e decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, o que a gente faz? Vamos atribuir valores para x no expoente da função e encontramos o valor de y, ou seja, o valor da imagem. Os valores encontrados estão nessa tabela a seguir aí, Vamos lá. Foram atribuídos valores de menos 3 a 3 na função y igual a 2 elevado a x. Então, eu vou ter y igual a 2 elevado a menos 3. Observe que o expoente aqui está negativo. Nós não podemos trabalhar com expoente negativo. Como é que a gente faz para trabalhar?
A gente inverte a base. Então, ó, 2. Para inverter é 2, vai ficar quanto? 1 meio. Lembre-se que todo número inteiro, ele é multiplicado por 1, elevado a 1 e tem um denominador igual a 1, tá? Então, por isso eu posso inverter e vai ficar dessa forma. Então, 2 elevado a menos 3, então vai ficar 1 meio elevado ao cubo, sendo que o 3 agora ele é o quê? Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. 1 elevado ao cubo vai dar 1, 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado a menos 2, a mesma coisa, inverter a base, que vai ficar 1 meio agora, porém agora o expoente vai estar positivo. Então, 1 elevado ao quadrado, 1, ou seja, 1 multiplicado por ele mesmo milhões de vezes vai ser sempre igual a 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Y igual a 2 elevado a menos 1 agora. 1 meio elevado a 1. Qualquer base elevada a 1 será a própria base, o resultado. Aqui, 2 elevado a 0, outra regrinha aqui. Qualquer base elevada a 0, o resultado sempre será igual a 1. Outra regrinha aqui. Qualquer base elevada a 1, o resultado será a própria base. Então, 2 elevado a 1, 2. Agora, 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado ao cubo, 8. Então, esses foram os resultados da imagem que a gente observou. Observe que os valores, à medida que a gente vai aumentando o valor de x, o que vai acontecendo com a imagem? O valor da imagem também vai aumentando. Então, essa função ela vai ser uma função crescente. Observamos a tabela, notamos que quando aumentamos o valor de x, a sua imagem também aumenta. Abaixo, nós temos aqui o gráfico da função. Então, se a gente for pegar os valores da tabela e observar aqui, ó o que é que acontece. Ela vem tangenciando o eixo das abscissas, corta o eixo das ordenadas e ela é crescente. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que 0 e menores que 1, ou seja, valores que estão entre 0 e 1, são decrescentes. Por exemplo, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, ou seja, 1 meio elevado a x. É uma função decrescente. Vamos ver. Ó, menos 3 elevado a 1 meio. Desculpa, 1 meio elevado a menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, como o expoente é negativo, para trabalhar com essa base eu preciso inverter. Se eu tenho 1 meio, invertendo eu vou ter 2. 2 elevado ao cubo agora. 2 elevado ao cubo vai ser igual a quem? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 meio elevado a menos 2. Então, eu vou ter 2 agora elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu inverti a base aqui, ó. Para tornar o expoente positivo, eu tive que inverter. Se eu tinha 1 meio, agora eu vou ter 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Mas por que é 4? Porque é 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. 1 meio elevado a menos 1. Invertendo a base, eu vou ter 2 elevado a 1, vai ser igual a 2. 1 meio elevado a 0. Qualquer base elevada a 0 vai ser igual a 1. 1 meio elevado a 1 vai ser igual a 1 meio. 1 meio elevado ao quadrado vai ser igual a 1 quarto. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 meio elevado ao cubo. Então, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 oitavo. Observe que à medida que a gente foi aumentando aqui os valores de x, o que aconteceu com os valores da imagem, com os valores de y? Eles foram diminuindo. Então, nesse caso aqui, a função vai ter a posição contrária. Ela vai ser decrescente. Então, quando é que ela é decrescente? Quando eu tenho valores que estão entre 0 e 1. Notamos que, para esta função, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens, elas diminuem. Dessa forma, constatamos que a função f de x igual a 1 meio elevado a x, ela é uma função decrescente. Com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico dessa função. Note que, quanto maior o valor de x, mais perto de zero a curva exponencial ela fica. Foi o que a gente observou lá. Propriedades.
Vamos ver algumas propriedades da função exponencial, que são importantes. São pré-requisitos para a gente trabalhar com logaritmo, certo? Primeiro, vamos ver aqui. Sejam A e B números reais, tais que A, B menor que zero e A, B diferente de zero, desculpe. Sejam A e B números reais, tais que A, B menor que zero e A, B diferente de zero, MN números naturais e X, Y pertencente a R, então vale as seguintes propriedades para as funções exponenciais, traduzindo o que a gente falou aqui agora. Primeira propriedade. Quando eu tenho multiplicação entre bases iguais, o que acontece? Eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu tenho divisão entre potência de bases iguais, o que acontece? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, agora eu vou ter o quê? A elevado a x menos y. Quando eu tenho uma multiplicação onde as bases são diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou manter a multiplicação, porém, cada base eu elevo ao expoente, tá? Porque no primeiro caso a gente conserva, nesse segundo caso aqui a gente eleva cada base ao expoente e conserva a multiplicação. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho divisão entre bases diferentes, então eu elevo cada base ao expoente e efetuo a divisão. Eu tenho aqui uma potência elevada a uma potência, o que a gente chama de potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Eu tenho uma base elevada a uma fração. Isso aqui significa dizer que o denominador dessa fração será o índice da raiz e o numerador será o expoente da base. Então, toda vez que eu precisar tirar esse formato de fração, eu vou transformar em uma raiz. Bem, logaritmos. Função exponencial, aliás, exponenciais, é um pré-requisito muito importante para o estudo dos logaritmos, tá? Nós vamos começar com uma introdução e na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais de logaritmos. Vamos lá. A descoberta dos logaritmos está ligada à ideia de simplificar o trabalho do cálculo, certo? Então, quando se criou a questão dos logaritmos, pensou-se em facilitar a questão da vida dos matemáticos no que diz respeito aos cálculos. Bem, quando eu tenho 6 elevado ao quadrado igual a 36, eu tenho que 6 é a base, 2 é o expoente e 36 é a potência, né? E essa operação era chamada de potenciação. Tá? E ela é o inverso do logaritmo, tá? Então, bora lá. Eu tenho log de b na base a igual a x. Essa é a leitura que a gente faz. Log de b na base a igual a x. Se somente se esse a foi elevado a x e o resultado foi igual a b. Então, log de b na base a igual a x, o que seria isso? A seria o que a gente chama de base. Observe que quando eu transformo em potência, ela está aqui no lugar da base. B é o que a gente chama de logaritmando. Ele vem aqui em cima do logaritmo, tá? E x é o resultado, é o que a gente chama de logaritmo. Então, log de 36 na base 6 vai ser igual a 2. Por que vai ser igual a 2? Porque se eu pegar
esse 6 e elevar ao quadrado vai ser exatamente igual a 36. O log de 16 na base 2 vai ser igual a 4. Por quê? Porque se eu pegar esse 2 e elevar a 4, vai ser exatamente igual a 16. Log de 5 na base 1/5. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Por quê? Se eu pegar 1/5 e elevar a menos 1, vai ser igual a 5. Exemplo, calcular os logaritmos. Se eu tenho log de 8 na base 2, então eu tenho que sempre me lembrar das potências. Como é que eu resolvo isso aí? Eu sei quem é o logaritmo? Eu não sei quem é o logaritmo. Se eu não sei quem é o logaritmo, eu vou chamar ele de x. Então, eu vou fazer 2 elevado a x igual a quanto? Igual a 8. Observe o quê? As bases, elas são diferentes. Para trabalhar aqui, eu preciso fazer o quê? Igualar as bases. Eu tenho como transformar 8 em 2, mas não tenho como transformar 2 em 8. Então, vamos transformar aqui. 2 elevado a x vai ser igual a quem? 2 elevado ao cubo. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Observe o seguinte. As bases agora, elas são o quê? Iguais. Se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, x igual a 3, ou seja, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Log de 16 na base 2. Eu sei quem é o logaritmo? Não. Se eu não sei quem é o logaritmo, eu vou chamar de x. Então, eu vou ter que 2 elevado a x, porque eu não sei quem é esse valor aqui, vai ser igual a quanto? 16. Observe que as bases, elas estão o quê? Diferentes. Então, eu preciso igualar as bases. Então, eu vou transformar. Eu tenho como transformar 16 na base 2, mas não tenho como transformar 2 na base 16. Então, vamos transformar. Qual é o expoente que eu elevo 2 que vai ser igual a 16? 2 elevado à quarta potência. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado à quarta potência. As bases agora, elas são iguais. Se elas são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, x igual a 4. Ou seja, o log de 16 na base 2 é igual a quanto? 4. Log de 27 na base 3. Eu sei quem é um logaritmo? Não sei. Então, eu vou chamar de x. 3 elevado a x vai ser igual a quanto? Ao logaritmando, que é 27. Transformando 27 em base 3, eu vou ter o quê? 3 elevado a 3. Então, 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 3. As bases agora, elas são o quê? Iguais. Se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, x igual a 3. Log de 8 na base 128. Eu sei que é um logaritmo? Não sei. Então, eu vou fazer o quê? 128 elevado a x vai ser igual a 8. Transformando essas bases aí, tornando as bases iguais, eu vou transformar na base 2. Tenho como transformar na menor base possível, que nesse caso é 2. Então, 2 elevado à sétima potência é igual a 128. Assim como 2 elevado ao cubo é igual a 8, certo? Então, como eu tenho um x aqui que eu não sei quem é o logaritmo, eu vou conservar esse x aqui. Então, vai ficar 7x, tá? Igual a 2 elevado ao cubo. As bases agora aqui, elas estão iguais. Se as bases estão iguais, eu posso igualar os expoentes. Observe que x vem acompanhado de uma constante. Então, eu preciso achar o valor de x, eu preciso achar o valor do logaritmo. Então, eu vou isolar x.
Isolando o x, eu vou ter igual a 3 sobre 7. Então, log de 8 na base 128 vai ser 3 sétimos, tá? Então, aí é a introdução para a gente começar a trabalhar com logaritmos. A mensagem de hoje, ela diz o seguinte: viva um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da sua vida e sorria mesmo quando não parece haver razões. Um grande beijo, fiquem com Deus, saudade de vocês.